Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Quero saudá-lo, quero saudá-la neste culto do dia 23 de agosto, culto 12º domingo após Pentecostes. Quero saudá-lo e dizer que estamos aqui reunidos e reunidas em nome do Deus que é Criador de toda forma de vida e de toda diversidade, do Filho que reconcilia todas as partes e do Espírito Santo que nos mantém unidos e unidas em Cristo Jesus. Amém. Hoje nós celebramos o culto especial pela Semana Nacional da Pessoa com Deficiência na ISLB. Queremos tematizar a inclusão, queremos propor maneiras mais inclusivas de acessibilidade neste culto e queremos lembrar que o corpo de Cristo é formado por ampla diversidade. Desejo a todos e todas um abençoado culto. Quero convidá-la para um momento de oração. Oremos. Querido Deus, nós te agradecemos pela nossa vida. Tu fizeste a cada uma de nós de um modo diferente. Cada pessoa tem suas potencialidades e suas dificuldades. Perdoa-nos quando não conseguimos acolher a diversidade e quando julgamos aquelas que não se enquadram no padrão que a sociedade estabelece. Permite-nos não nos conformarmos com um mundo preconceituoso e excludente e que possamos viver na unidade, mesmo sendo pessoas tão diversas, compartilhando nossos dons para um mundo mais justo e solidário. Por Cristo, que contigo e com teu Espírito vive e reina, agora e sempre. Amém. Vamos cantar a primeira estrofe do hino 130 do livro de canto da Igreja, Para os montes olharei. Dos montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é que te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Trazemos diante de Deus, que nos vê por inteiro, as dores causadas pelo preconceito, pela dureza do coração humano. Lembremos-nos das pessoas refugiadas, das crianças e mulheres vítimas de violência, das pessoas com deficiência que sofrem pela falta de acessibilidade, das pessoas que sofrem pela Covid-19, pois Deus tem misericórdia do povo que sofre. Vamos cantar pelas dores deste mundo. Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação. Deus ouviu
Leitura bíblica da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 8. A nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que a use com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Bem-aventurada é a pessoa que ouve a palavra de Deus e a guarda em seu coração. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com todos e todas. Amém. Por causa da misericórdia de Deus, assim começa Paulo o seu convite a uma mudança de atitude na vida cristã. Após ter apresentado na sua carta a sua teologia da justificação por graça e fé, uma teologia inclusiva de todas as pessoas, de origem judaica ou de origem gentílica, Paulo, neste capítulo 12, inicia uma avaliação de quais impactos para a nossa vida cristã, para o nosso comportamento, a mensagem da justificação por graça e fé em Jesus Cristo representa para cada um e cada uma de nós. No fim, resumindo, o que resulta em nós a fé em Jesus Cristo. Paulo enfatiza no nosso texto 3 aspectos importantes. O primeiro é oferecer-se como sacrifício vivo, não mais como aquela ideia de sacrifício do Antigo Testamento, mas como uma vida que se oferta pelos outros, que se oferta por Deus e pelas outras pessoas. O segundo lembrete de Paulo é que a fé nos leva a inconformarmos-nos com este mundo. Ele nos chama a nos transformarmos, aceitarmos o convite de Deus para transformar radicalmente a nossa mente e nos inconformarmos com este mundo, com este século. O terceiro lembrete de Paulo é que, ao aceitarmos a fé em Jesus Cristo, ao acolhermos o convite de Jesus, vivemos num corpo diversificado, em que cada parte é importante e cada parte tem o seu dom, a sua especificidade.
Eu quero agora pegar cada um desses 3 pontos de Paulo e refletir um pouco sobre o significado disso para nós em nossa vida. O primeiro ponto é oferecer-se como sacrifício vivo, dedicar-se em sua vida ao serviço. Esse aspecto tem uma dupla dimensão. A primeira é a oferta a Deus, oferta da nossa vida a Deus, como um louvor, como uma oração, como um tipo de espiritualidade que se coloca nas mãos de Deus. No entanto, esse é um aspecto que pode levar a uma prática muito unilateral da fé, como se a nossa fé só se relacionasse com o nosso relacionamento com Deus, como se a nossa fé só tratasse do nosso relacionamento pessoal e individual com Deus. Portanto, traz os riscos de uma prática muito individualista da fé, uma prática muito espiritualizante que não compreende que a fé tem dimensão profunda e arraigada na nossa realidade, no nosso convívio com as outras pessoas. Pode enfatizar um aspecto muito emotivo do meu relacionamento com Deus e esquece o aspecto ético das relações que produzem justiça. O próprio evangelista João lembrava: ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama ao próximo a quem vê. Portanto, esse primeiro convite de oferecer-se como um sacrifício, oferecer a sua vida em serviço a Deus, necessariamente requer que nós nos ofertemos em serviço àquelas pessoas que estão ao nosso redor e que precisam de nós. Um segundo aspecto que eu entendo que seja o centro desta mensagem de Paulo é o convite que ele faz a que nós não nos conformemos com este mundo. Não se conformem com o mundo como ele é. A fé, às vezes, pode nos levar a um afastamento do mundo, ao esquecimento das mazelas deste mundo, e justamente Paulo aqui ressalta o contrário. O mundo, na época de Paulo e hoje, à sua maneira, impõe um certo padrão, uma certa forma. Daí vem a palavra conformar-se. Conformar-se é entrar numa forma, corresponder a uma forma. Certamente, as pessoas com deficiência neste mundo que nós vivemos hoje não se enquadram no formato que a sociedade considera normal e desejável. Mas não apenas as pessoas com deficiência. Muitas outras pessoas não se enquadram, também enquadrar uma palavra interessante, não se encaixam neste formato exclusivo de normalidade. Hoje em dia muitas pessoas falam de que os diferentes ou as minorias devem se adaptar à maioria. Na verdade, somos todos minoria, porque cada um de nós carrega consigo as suas deficiências, suas dificuldades, suas potencialidades. São diversas e diversas formas de vida que existem. Não necessitamos nos conformar a um modelo exclusivo, a uma forma única de ser e de viver. Paulo, portanto, nos convida a não impormos aos outros uma forma única de vida e não nos deixarmos impor, sofrer a imposição de um formato exclusivo de vida. Não se conformem com este mundo. Pelo contrário, afirma Paulo, deixem-se transformar radicalmente por Deus em suas mentes. Não deixem que o mundo,
com suas ideologias, com sua cultura dominante, com os padrões sociais dominantes estabelecidos e impostos sobre todas as pessoas, definam aquilo que nós pensamos. Nós somos convidados por Paulo e pelo Evangelho a deixar que Deus transforme o nosso modo de pensar, de modo que nós não venhamos a reproduzir esta imposição de uma maneira única de ser e de se viver, no fim, de uma maneira única de pensar. Temos que abraçar a liberdade de podermos mudar radicalmente a nossa forma de pensar, lembra o apóstolo Paulo. O terceiro tema que Paulo enfatiza no seu texto é a diversidade do corpo. Ele começa lembrando que não convém que cada um de nós se ache superior aos outros. Muito pelo contrário, devemos viver a nossa vida em humildade. E viver em humildade significa reconhecer que eu também tenho as minhas fraquezas, eu também tenho as minhas limitações e também tenho as minhas potencialidades e as minhas especificidades, aquilo que é específico em mim e que ninguém mais tem. Nós, pessoas batizadas e convidadas a viver a fé em Jesus Cristo, nós vivemos em um só corpo. Cada um de nós é uma parte e nós sabemos bem que o corpo é uma entidade orgânica, é um organismo com diferentes partes em que cada parte tem a sua função, cada parte é essencial, é fundamental para o funcionamento do corpo e das faculdades deste corpo, daquilo que um corpo pode fazer. Nossos corpos são mesmo diferentes e cada corpo vive a experiência da vida de modo diferenciado. Mas em cada corpo há unidade e nós também fazemos parte deste corpo que é o corpo de Cristo e somos chamados a viver em unidade, reconhecendo a diversidade das partes e a importância de cada uma delas. Na verdade, Deus nos capacita de modo diferenciado, atribui dons a cada um e cada uma de nós de acordo com a função que reconhece para a nossa vida neste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não podemos, evidentemente, ter todos as mesmas funções ou ter todos a mesma forma. A mão não pode ser igual ao coração, o cérebro não pode ser igual às pernas e assim por diante. No entanto, vivemos numa unidade orgânica de que meu cérebro precisa do meu coração, que precisa do meu estômago e de todas as outras partes do corpo para que a vida prevaleça. Nosso corpo é de fato interdependente. Somos todos dependentes uns dos outros, umas das outras, cada parte com a sua potencialidade. E temos sim condições de múltiplos aprendizados com aquela parte que é diferente de mim. Não posso exigir que a outra parte do corpo seja reformada e conformada de acordo com aquilo que eu acho que é mais fundamental e mais necessário. Portanto, hoje eu quero lembrar, nesse Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, desta mensagem do apóstolo Paulo. Vamos manter a nossa mente aberta. Vamos deixar que Deus transforme a nossa mente de maneira poderosa. Deixar que Deus nos ajude a mudarmos os nossos preconceitos, aquelas velhas visões de sociedade, de cultura,
em que se impõe uma forma exclusiva de ser. Vamos olhar para o outro e reconhecer no outro a sua potencialidade. Vamos viver uma igreja mais inclusiva, que recolhe, que acolhe, que aceita aquele e aquela que são diferentes e que recebem de Deus um dom especial e uma grande capacidade de contribuir para esse nosso corpo que é a igreja e que por vezes pela nossa ignorância, pelo nosso preconceito, nós acabamos excluindo e deixando de fora. Que nós possamos valorizar a contribuição daqueles e daquelas que são desvalorizados, julgados como inferiores ou desviantes do formato que nós queremos impor. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes, porque estamos unidos em Cristo Jesus. Amém. A comunidade cristã tem esta tarefa especial de orar e interceder pelo mundo. Vamos nos colocar agora em oração. Deus de bondade, ajuda a tua igreja a permanecer fiel e a proclamar a tua salvação em palavras e em obras de misericórdia. Intercedemos pelas lideranças, para que não lhes falte ânimo para o serviço comprometido com a causa do Evangelho. Intercedemos pelas comunidades, para que possam ser cada vez mais acolhedoras e promovam a convivência entre as diferentes gerações, etnias, culturas, pois sabemos que cada pessoa é parte deste mundo criado por Ti. Que as pessoas possam apoiar-se mutuamente como membros de um só corpo e que a diversidade de dons esteja a serviço da vida. Deus nos ensina e anima a usarmos as diferentes formas de comunicação para proclamar a Tua palavra e assim promover comunhão e reconciliação. Pedimos pelas pessoas que encontram limites na inclusão, na igreja, na escola, no trabalho, nos nossos círculos sociais. Pedimos também pelas pessoas entristecidas, enfermas, enlutadas, para que encontrem em Ti a força que necessitam para viver, encontrando alívio para suas dores. Acolhe, Deus, a nossa oração que trazemos a Ti neste dia e tudo mais que queremos colocar diante de Ti, o fazemos através da oração do Pai Nosso. O Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bênção aarônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Como pessoas transformadas pela palavra de Deus, revigoradas pela sua palavra, nós queremos agora ir ao mundo, viver as nossas vidas onde quer que nós estejamos
com esta missão e esta tarefa de sermos inclusivos e de não nos conformarmos com este mundo de exclusão e de injustiças. Vamos e fiquemos na paz de Deus.